Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais do que as perguntas da UERJ querem de você na noção gramatical, eu vou analisar hoje aqui, então, uma das perguntas que a gente teve do Exame de Qualificação 1 da UERJ 2024. Então, lembrando que a gente sempre tem, geralmente com a UERJ, 2 exames de qualificação que são aplicados ao longo do ano. O Exame de Qualificação 2 não necessariamente significa que é a segunda fase, o Exame de Qualificação quando a gente tem as perguntas objetivas que podem ser feitas. Então, a gente vai analisar aqui a questão número 16, então vamos acompanhar aqui que, inclusive, as perguntas não são especificamente datadas com gramática, elas estão dentro do que a gente tem de língua portuguesa e literatura, mas algumas a gente pode perceber que geralmente a gente precisa de informações com o fato que a gente não precisa ler a obra por si só, mas alguns trechos para poder ver alguns aspectos gramaticais. Perceba aqui, questão 16. Até o cochicho dele é um cochichão que a gente ouve lá da esquina. E então ele foi cochichãozando que o meu amigo tinha ficado marcado. Temos aqui então uma das características da escrita de Lídia Bojunga é a criação de palavras, como as sublinhadas acima. No trecho, o segmento adicionado à palavra cochichão para formar cochichãozando indica a noção de A, modo, B, processo, C, finalidade e D, intensidade. Então o que a gente pode perceber? Quando a gente tem esse ando, é uma identificação do que a gente tem do gerúndio, que é uma forma nominal, ou seja, para dar uma intenção de uma ação que começou e que ela continua se acontecendo, que ela não tem uma finalização. O mais importante de gerúndio, para a gente poder entender da língua portuguesa, é que o gerúndio não denota um final de ação, ele denota uma início. Então, sempre que a gente tem verbos, o que a gente pode perceber é que eles têm sempre informação de começou ou não começou e terminou ou não terminou. Essas são as informações mais importantes que a gente pode analisar quando a gente fala de verbo. E a UERJ gosta muito quando a gente tem análises verbais. Isso é uma coisa que geralmente acontece com muita frequência. Então, desde você fazer uma análise narrativa ou fazer uma análise de interpretação de texto ou puramente gramatical, como a gente está fazendo aqui, a saber das funções dos verbos é uma coisa que a UERJ vai pedir muito para você com toda certeza. Então a gente tem aqui o que? Quando a gente fala de a gente ter essa noção de gerúndio, a gente está falando de alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que está progredindo, alguma coisa que está em processo. O modo seria para falar como que alguma coisa está fazendo. O gerúndio não tem esse papel. Tão menos tem de finalidade, para falar qual que é a intenção final ou de que terminou, e também de intensidade. O intensidade talvez seria o de cochichão, para poder falar que alguma coisa é aumentativa, mas a gente está falando entre o processo de falar cochichão e cochichãozando, que aí a gente vai ter então a alternativa correta como a letra B, que é falar de processo. Então essa que vai ser a alternativa correta. Você não entendeu algumas das coisas que eu expliquei, ou você tem alguma dúvida sobre alguma outra coisa a respeito da UERJ da parte de gramática, escreve aqui nos comentários por gentileza. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que foi até aqui. Espero que você tenha um bom dia e entre no próximo vídeo. Até mais!